Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. Esse é mais um vídeo da Maratona Mental e a minha dica é: assista sempre os vídeos na ordem. O link da playlist tá na descrição. Vamos lá então, pessoal. Falamos aqui sobre sacrifício e agora é hora da gente falar aqui sobre o poder do perdão. Então não tem jeito, né? A gente precisa disso porque é só assim, né? Que a gente vai se libertar para seguir, né? Então queremos avançar, não queremos ficar parado, patinando, nem andando para trás. Queremos, né? Tá sempre focado aí no horizonte e com boas perspectivas, né? Fazendo a nossa parte, entendendo como que tudo funciona, então, no desenvolvimento aí da nossa mentalidade, tá? Então, perdoar. Então, perdão, interrogação, né? Significa esquecer o que aconteceu? E daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse assunto, mas não se apegue a essa palavra pensando sempre no outro, tá? Pode ser você com você mesmo, porque muitas vezes a pessoa não se perdoa e aí também é um problemaço, né? Então, perdão não é esquecer o que aconteceu, tá? Não é esquecer, beleza? É decidir que aquilo não fede e não cheira, né? Não funciona mais, não vale para mais nada, ou seja, não comanda mais. Porque muitas vezes a pessoa não libera o perdão, de novo, para si ou em relação a outra pessoa, né? E fica estagnado. Agora, quando ela perdoa a si mesmo, né? Ou outra pessoa, beleza, aquilo não faz mais parte da vida dela, não está no comando mais. Então, por exemplo, eu vi uma vez numa pregação e achei muito interessante, claro que com um tom também de humor, mas obviamente para exemplificar. Então, o poder do perdão, né? O quão grandioso é a gente agir de tal maneira que basicamente é assim. No começo você quer, né, matar outra pessoa ali, né? Você tá pé da vida, você quer matar outra pessoa porque ela fez alguma coisa. Depois diminui um pouco essa ira, tá? E aí na verdade você quer que alguém vai lá e mata, né? Depois você vai falar assim, não, deixa que morre só sozinho e tá bom. Né, vai diminuindo. Depois, na verdade, você vai, né, cada vez mais descendo o nível aí de estresse, vamos falar assim, de rancor, e aí você nem lembra que a pessoa existe mais, tá? E esse é o grau que eu considero saudável, né, pra gente realmente perdoar. Ou seja, aquilo não comanda mais, que nem eu falei, não fede e não cheira, tanto faz como tanto fez, né? Então isso sim é muito saudável, porque você ficar guardando um rancor ali é a mesma coisa que você tomar um veneno, porque isso é algo que faz muito mal, né? Só que você está esperando que a outra pessoa que morra. Então, assim, não faz o menor sentido, tá? E isso é bíblico também, né? Se a gente pegar aqui em Lucas 6:37, a gente tem o seguinte. E aí, como sempre, eu vou ler um pedacinho a mais aqui para vocês, tá? Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Aí continua, né? Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então aqui está muito claro, né? O perdão, ele não é opção. Perdão não é opção. Por que não? Porque é um caminho de libertação. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, então, libertar-se para seguir. Porque se você não se libertar, você vai ficar realmente amarrado, vai ficar preso nisso e não vai avançar, não vai evoluir, não vai chegar, então, a lugar nenhum, né? Então,
perdoar não é ficar justificando o erro do outro, não tem nada a ver com isso, né? É se libertar dessa prisão aí, que nem eu falei, mas uma prisão emocional, né, que ele deixou. Então, o perdão é uma decisão também, né? Perdão é decisão. E isso aqui é muito importante porque muita gente fala assim: ah, eu queria perdoar, mas não consigo. Não consegue ou não quer? Porque é uma decisão, certo? Então, essa coisa de você, que nem eu falei, né? Você tá tomando um veneno esperando que o outro morra, isso não vai funcionar. Então, na verdade, o perdão ele é o antídoto, é a solução. Então, libera isso aí. Libera o perdão para libertar-se. Mesmo, claro, né? Se for para perdoar você mesmo em relação a alguma coisa que você fez e não tá se perdoando, e isso tá te prendendo aí no passado também, tá? Então, perdão é uma decisão, beleza. O perdão cura, beleza também, né? Quando a gente fala aqui, que nem eu trouxe algumas vezes, né, através dos vídeos dessa maratona falando sobre a amígdala cerebral, né, que é aquela área responsável também pelo estresse, então uma área bem importante da gente focar, estresse, raiva também, né? Sempre que o corpo entra nesse estado, né, de opa, tô estressando aqui, alerta. Sempre que ele tá com raiva, alerta também. Então, não é saudável, né, essa elevação, né, toda hora ali de cortisol, por exemplo, né, e até mesmo de pressão arterial, porque desgasta a mente. E a gente está aqui desenvolvendo a mentalidade, desgasta a saúde também. Então, você precisa perdoar para se curar também, né? Então, por exemplo, se de um lado a gente tem essa área do cérebro que está ali focada no estresse, né, na raiva, etc., e você quer o contraponto disso, você quer o outro lado disso, né, é justamente o perdão, porque ele vai estimular, né, o córtex. A gente já falou disso aqui também, o córtex pré-frontal, que é justamente a área da empatia. Então, você quer que o cérebro fique trabalhando em uma área de estresse, de raiva, ou você quer que ele trabalhe numa área de empatia, de controle também, né? De controle racional também. Então, quando aumenta a produção de serotonina, é outra pegada, né? A gente está falando aqui cortisol e pressão arterial, cuidado, vai ficar em alerta aí. Serotonina, ocitocina também é muito bom, né? Hormônio bem-estar, hormônio de conexão. Então, é outra vibe, vamos falar assim. Então você já entendeu até aqui que, de novo, né, o perdão cura, né, quem está justamente liberando esse perdão. Então perdoe o outro, perdoe a si, tá? Bom, reflexão que a gente tem aqui, por exemplo, e obviamente cada um aqui vai se identificar de uma maneira e tá tudo certo, mas eu pude vivenciar isso também em relação ao perdão comigo mesmo e também, né, com os outros, com a minha família também, enfim. Cada um vai se identificar de uma maneira, tá? Mas que nem eu tô trazendo aqui para vocês alguns exemplos práticos, eu acho que para refletir vale a pena também, né? Então, por exemplo, um filho que perdoa um pai ausente. Poxa vida, né? Vai apagar a história? Não vai. Vai rebobinar a vida dos dois? Não vai também. Mas vai quebrar esse ciclo aí para não repetir o mesmo padrão. E a gente já falou aqui sobre quebra de padrão, hein? Tá? Então, é importante. Então, por exemplo, a mulher que perdoa quem traiu ela, né? Ela não está aceitando esse erro, né? Mas ela está escolhendo não viver amarrada àquele erro. Entende? Então, sempre o perdão está libertando a gente, né? Então, por exemplo, eu já tive muitos problemas profissionais, já falei para vocês várias vezes aqui que abri empresa, etc. E muitas vezes, né, tive situações assim, terríveis profissionalmente, né? Com parceiros, entre aspas, de negócios, etc. Então, é muito normal no campo profissional também, né? Alguém querer te passar uma rasteira, né? Querer ganhar vantagem, etc. Mas a empresa, né? A pessoa jurídica ali, quem está por trás ali, né? Que perdoa mesmo quem prejudicou ela, né? Ganha o quê? Paz e foco,
E isso não tem preço, né? Então, melhor do que você ficar ali, né? Nossa, mas fulano fez isso, isso e isso. Poxa vida. Não, você perdoa, esquece, aquilo não comanda mais, beleza? Deixa pra lá. Não fede, não cheira, né? Que nem eu falei. E você vai focar justamente na construção de algo novo, uma ideia nova, um projeto novo, e vai andar pra frente. Porque você ficar amarrado ali não vai resolver absolutamente nada também, né? Então, perdoar é basicamente você falar assim, ó, você me feriu sim, mas eu escolhi ser maior do que isso, eu sou muito maior do que esse erro aí, beleza? Então isso dá um gás também, né? A gente vem falando aqui também sobre prática, né, para você escrever, etc. Então assim, escreve o nome de alguém num papel aí, né? Pode ser profissionalmente, pode ser da família e pode ser até você mesmo, né? Escreve o nome aí de alguém que você não conseguiu perdoar de jeito nenhum, né? E que você sabe que isso tá te amarrando, tá amarrando. Então você tá com o cérebro ali sendo ocupado, gastando energia nisso, quando você poderia estar em outra pegada, com outra visão, fazendo outras coisas, e isso tá te prendendo, não tá deixando você seguir, né? E aí você fala assim, ó, o nome que você colocou ali, mesmo que seja o seu mesmo, né? Você fala assim, ó, eu te libero e eu tô me libertando junto. E declara isso mesmo, sabe? Fala em voz alta. Então assim, ó, eu te libero, ponto final, né? Mas eu tô me libertando junto. Isso que é muito importante também, né? Então você repete isso durante, né, alguns dias, até quando você falar isso com mais leveza. Provavelmente no começo você vai falar num nível bem estressado, não tem problema nenhum, pode falar alto, pode gritar, e depois você vai sentindo uma leveza, e vai chegar um momento que você nem vai falar mais disso, porque isso ficou para trás. Então naturalmente você vai se afastando disso, né? De novo, isso não vai te comandando mais, né? E aí é quando você sente que realmente, né, você liberou, né? Então beleza, você está sentindo o poder do perdão, né, na prática. Então, que nem eu falei antes, o rancor, a raiva, etc., né? É você tomar o veneno esperando que o outro morra, né? Então o perdão é a mesma coisa que você carregar um tijolo dentro da mochila, entendeu? Você tá querendo caminhar, só que você tá carregando um negócio pesado ali. Libera. Você vai continuar o seu caminho, você vai caminhar exatamente o mesmo caminho, tudo igualzinho, né? Mas sem peso, com a bolsa mais leve, mais tranquila, você vai perceber como que você vai caminhar bem, vai andar com leveza mesmo, né? Então faz toda a diferença. Então, que nem a gente viu na palavra aqui, né? Perdoar é a gente se esvaziar, né? É tirar o que tem dentro da mochila ali, justamente para anteceder o que vem pela frente, o que vem do novo aí. O que você vai pôr nessa mochila aí mais para frente? De repente você pega uma fruta, né? Você coloca coisas boas ali, mas larga a mão disso, para de carregar isso. Isso está impedindo você de colocar coisas boas ali. E só está dificultando as suas passadas também, né? A caminhada está ficando pesada por causa dessa mochila, né? E é uma decisão, perdão, é decisão. Você pegar essa mochila, abrir o zíper, tirar a pedra lá de dentro, liberar ela e esquecer, deixar ela para trás, né? A gente falou aqui sobre perdas também, né? Sacrifícios, etc. Então, perdoar também não é perder nada, né? Você vai ganhar espaço para viver, né? Então, perdoar não é perder, é liberar, né? Essa pedra aqui, eu não estou perdendo essa pedra não, estou liberando ela, ponto final, né? Falei também, se eu não me engano, no vídeo sobre silenciar para ouvir, né? Que Deus quer conversar com a gente, mas a gente muitas vezes precisa estar em silêncio, porque Ele pode sussurrar. Então como é que a gente conversa no meio do barulho? Ninguém escuta ninguém, né? Então eu acredito que Deus também não vai encher a sua mochila, não vai encher seu coração, né, se ele está cheio de mágoa aí, né? Então é você que precisa decidir liberar isso aí para encher-se, né, do novo. Então perdoar, que nem eu falei desde o começo da nossa maratona aqui, tudo é de dentro para fora, tudo é do invisível para o visível, né? Então, se você realmente quer se libertar, seguir, caminhar, andar para frente, né, perdoe-se,
né? Você mesmo, ou perdoe alguém, mas libera esse perdão, porque você vai ver que realmente perdoar é a gente se curar também, que nem eu falei, de forma invisível, mas vendo sim depois o resultado no visível, né? E sobretudo, então, de dentro para fora. Quanta coisa para internalizar, para refletir, para colocar em prática. Comenta aí o que você mais achou bacana no conteúdo desse vídeo. E se você caiu de paraquedas aqui na Maratona Mental, não deixe de conferir na descrição e também no primeiro comentário fixado a playlist para você assistir tudo direitinho, na ordem e não ficar aí perdidão ou perdidona. Se curtiu, deixa seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!